Oi, Iris, boa noite, seja bem-vinda. Ana Paula, seja bem-vinda, Ana Paula. Vamos ter uma live hoje bem interessante. Liana, seja bem-vinda. Vamos ter uma live hoje com o médico, o Dr. Cláudio Lotenberg. Ele que é presidente do conselho do Hospital Albert Einstein. Aguardar o Dr. Cláudio chegar. Rina, seja bem-vinda. Carlos, seja bem-vindo. Moacir, seja bem-vindo, amigo. Nós vamos ter uma live com o presidente do conselho do Hospital Albert Einstein. É importante a presença de todos. Maria Luísa, seja bem-vinda. Cibele, seja bem-vinda. Obrigado, obrigado. Vanessa, seja bem-vinda. Que bom a presença de todos aqui. Maria Luísa, Moacir, obrigado. Aguardando o Dr. Cláudio chegar. Doutor Cláudio, boa noite. Boa noite, como vai você? Tudo bem? Tudo bem? Rodrigo Pereira, programa Diálogo Aberto. O senhor está me ouvindo bem? O senhor está me ouvindo bem, doutor Cláudio? Estou te ouvindo perfeitamente, Rodrigo. Prazer estar te escutando. Perfeitamente, Rodrigo. Estou me escutando muito bem. Excelente. Ok. Doutor Cláudio, esse programa Diálogo Aberto foi criado pelo saudoso deputado federal Jackson Pereira, né? Ele, no exercício do seu mandato lá em Brasília, faleceu aos 48 anos, muito jovem. Inclusive, na época, o médico que acompanhava ele era o doutor Bernardino Tancredi. O doutor Bernardino acompanhava ele. E, após o falecimento dele, foi mantido esse programa que ele criou. E, assim, é uma honra, nesse isolamento aqui, nessa série de lives, receber o senhor, doutor Cláudio. É um prazer estar com você. Bernardino é um grande amigo meu. Vamos lá, por favor. Eu vou aqui, enquanto os amigos e as amigas vão entrando aqui, eu vou ler um pouco da sua biografia, tá, doutor Cláudio? Por favor. Dr. Cláudio Lotenberg, presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, tendo sido seu presidente entre 2001 e 2016, tornando-a um modelo de gestão, qualidade e pesquisa comparável aos melhores do mundo. A posição se consolidou com a fundação em 2015 da Faculdade de Ciência de Saúde. É autor dos livros A Saúde Pode Dar Certo e Saúde, a tecnologia e Cidadania, a tecnologia ao serviço do paciente e não ao contrário, vencedor do Prêmio Jabuti, com graduação, mestrado e doutorado pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, fez residência médica pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia e aperfeiçoamento em emergências oftalmológicas pelo Manhattan Eye. Ao longo da vida profissional, realizou mais de 40 mil cirurgias oftalmológicas e participa de diversas sociedades médicas. É professor visitante da Universidade
de Harvard, nos Estados Unidos, professor titular de Políticas Públicas de Saúde do curso de MBA em Saúde do Hospital Israelita Albert Einstein e membro da Academia de Medicina de São Paulo, presidente do LIDE Saúde e vice-presidente dos Líderes Empresariais, LIDE, e presidente da diretoria do Instituto Coalizão Saúde. Foi secretário de Saúde do município de São Paulo, integra o Conselho Estadual de Assuntos de Saúde e do Conselho de Saúde Municipal. É presidente do Conselho Superior de Saúde do Estado de São Paulo e membro do Conselho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Saúde de São Paulo. Foi membro eleito do Conselho Federal de Assistência Social e do Conselho Fome Zero, e também membro do Conselho de Desenvolvimento Social. Presidiu a Confederação Brasileira e foi vice-presidente do Congresso Mundial Judaico. Atualmente é assessor especial do presidente do Congresso Judaico Mundial da América Latina. Enfim, muito obrigado, seja bem-vindo. Doutor Cláudio, vamos iniciar aqui, doutor Cláudio. O senhor que, né, é um homem, é um profissional tão experiente aí nessa área, na área médica, né? Assim, existe um debate muito intenso aí com relação ao isolamento social, né? Uns defendem isolamento vertical, né? Outros defendem isolamento horizontal, outros não defendem isolamento nenhum. Assim, qual o norte que o senhor pode nos dar, doutor Cláudio, por favor? Em primeiro lugar, se fosse uma decisão simples, provavelmente não teria um debate tão amplo como está tendo, né? Aliás, além daquilo que deveria ter, porque ele está ganhando uma conotação política e fugindo de uma decisão de natureza técnica ou operacional. Todo o assunto gira em torno de um índice chamado R0. O que é o R0? R0 é a capacidade de transmissão de determinados patógenos. Significa quantos indivíduos aquele patógeno é capaz de infectar a partir de uma pessoa que está contaminada. No caso do coronavírus, a capacidade de transmissão da infecção ela é muito rápida e bastante intensa. Ou seja, cada pessoa que entra em contato e que está infectada, ela contamina outras 3,5 pessoas, ou seja, 3,5. A gente tem que tentar trabalhar para fazer com que essa capacidade de transmissão ela fique abaixo de 1. E a gente, em geral, consegue fazer isso quando a gente tem o efeito rebanho ou, eventualmente, quando a gente consegue vacinar as pessoas, que é uma forma induzida de conseguir justamente esse efeito em rebanho. Na realidade, qual é a preocupação? É que é uma doença bastante agressiva e, como a capacidade de transmissão é muito grande, o risco maior é que você sature os aparelhos de assistência e, particularmente, as unidades de terapia intensiva. Nós sabemos que dos pacientes que pegam a doença, grande parte são assintomáticos, né? E uma parte menor, 5%, são pacientes que poderão precisar de recursos de terapia intensiva, e metade desses, ventilação mecânica. E o Brasil, caso todos esses pacientes tivessem esse tipo de acometimento de forma simultânea, ele não tem como ter infraestrutura para isso. E não é só o caso do Brasil, mas é o caso do Brasil e de vários outros países do mundo. Portanto, a questão do isolamento visa o quê? Que a gente não tenha um acometimento simultâneo de muitas pessoas. Num primeiro momento, era obrigatório que nós tivéssemos aquilo que chamamos de lockdown completo. Na realidade, quando a gente observa que a gente está conseguindo achatar a curva, o que significa isso, né? Significa que a gente está conseguindo ter que o pico atinja uma estrutura de platô, de forma que ele não fica muito acima da capacidade instalada. Acontece que o Brasil é muito grande, então tem locais onde você vai poder relaxar mais cedo, vai ter locais onde você vai relaxar seletivamente e vai ter locais onde você vai relaxar e eventualmente terá que voltar a ter o isolamento. Então não se trata de uma defesa de um modelo ou de outro modelo, e sim de utilizar o melhor modelo para cada realidade no nosso país. Ok. Deixar aberto aqui para os seguidores, as seguidoras que quiserem enviar perguntas, pode enviar que a gente leva ao doutor Cláudio. Doutor Cláudio, chegou aqui a primeira pergunta aqui do Rodrigo Saboia. Ele pergunta, doutor Cláudio, na sua visão, quando o Brasil vai superar a pandemia?
e chegar no momento em que a China está passando, de ser quase zero os novos contaminados? Bom, primeiro, Rodrigo, a gente precisa ter certeza a respeito dos dados que nos são fornecidos, da veracidade daquilo que vem ocorrendo. Tá? Eu imagino que a gente deve ter um pico, a gente está pertinho dele, e a partir daí comece a cair, né? E eu acho que o país vai estar numa condição mais adequada, no sentido de poder relaxar, de fato, de maneira ampla, a partir do final de junho. Tá? Agora, tudo isso aqui é algo que a gente não tem como inferir, não tem como ter certeza. Por quê? Porque se a gente pudesse testar todo mundo, e ao testar pudesse detectar quem já está imunizado e, portanto, já tivesse imunoglobulina G, o que significaria um passaporte para voltar ao trabalho, eventualmente isso aqui poderia ser acelerado. As dificuldades que o Brasil tem são as dificuldades que todo mundo está tendo. É acesso a testes, os testes são testes que não têm certeza absoluta na realidade que eles são. São testes que têm alta especificidade, mas baixa sensibilidade. 25% dos testes podem dar falsos negativos. Já é um princípio, se você partir com 75%. Mas, evidentemente, que isso aqui tem que ser feito de forma muito responsável. Eu acho que é um equívoco a gente imaginar que a gente vai sair por completo. Sair por completo significaria a gente ter a vacina. Se a gente tivesse vacina, tá? Se a gente tivesse remédios, o que a gente não tem efetivamente, a gente podia imaginar um relaxamento completo. Enquanto isso não, tá? A gente tem que fazer isso de maneira muito criteriosa. Tá? Recomendo que as pessoas sigam os critérios gerais de higiene de mãos, utilização de álcool gel e principalmente máscaras, Rodrigo. Por quê? Porque quando você usa máscara, tem trabalhos que mostram que aquele coeficiente de 3,5, ele fica pertinho do 1. Não é abaixo de 1, que é o desejável, mas fica perto de 1. Então não tem como a gente taxativamente dizer que a gente vai conseguir ter uma resposta tão rápida ou dizer quando é que a gente deve relaxar de maneira geral. Acho que cada realidade é uma realidade. Doutor Cláudio, chegou aqui uma pergunta aqui da Mari. Doutor Cláudio, o que o senhor avalia em relação ao uso da cloroquina? Olha, a cloroquina é uma droga que foi desenhada no seu ensaio para doenças reumáticas e para malária, né? Agora, o uso da cloroquina off-label, isso é muito tradicional na medicina, que significa dizer uma utilização para casos dos quais a droga não foi originariamente tratada, né, desenhada, né? Isso tem sido objeto de um debate internacional. Os trabalhos são inconclusivos. Tá? Hoje mesmo chegou um trabalho que mostra que cloroquina em altas doses é prejudicial à saúde e, portanto, com muitos efeitos colaterais. Qual é o princípio da cloroquina? Ela age dentro da célula, alterando o pH, e com isso estabiliza o vírus dentro do desmossomo. O vírus não é liberado, não ocorre replicação viral. Mas tudo isso ainda está sendo estudado, e é obrigatório que a gente faça isso com controle. Pesquisa é coisa séria, é para ser feita com muito planejamento antes, para que a gente não concluir, de repente, que a cloroquina é uma alternativa, quando, no fundo, às vezes, a cloroquina foi melhor. Por quê? Porque estava numa UTI melhor. Então, a gente precisa ter muita sensibilidade. A impressão dos médicos que prescrevem a cloroquina é que ela tem algum efeito benéfico. A fase, a quantidade, em que circunstâncias, ainda vai depender de estudos que estão sendo conduzidos no Brasil e fora do Brasil. Doutor Cláudio, uma pergunta aqui do Átila Peixoto. O Átila pergunta, doutor Cláudio, o senhor acha que o governo federal devia ter feito um treinamento para os médicos no começo da pandemia? São poucos médicos que não sabem intubar um paciente. Olha, Atila, você tem razão, né? Por quê? Porque a medicina confere um diploma com uma formação geral. E, logicamente, que você precisa ter formações específicas para as coisas mais focadas, né? Trabalhar em terapia intensiva não é uma tarefa trivial. Eu sou médico oftalmologista, né? Não intubo um paciente há mais de 30 anos, né? E você provavelmente, como eu, tem outros especialistas que até são da área, mas não sabem fazer isso, né? Então, quem está acostumado a intubar? Em geral, médico intensivista e, em geral, médico anestesista, né? E tem pessoas que, eventualmente, poderiam ser aprimoradas no seu treinamento
caso, lógico, o governo tivesse estimulado a formação ou a gente tivesse dado alguma iniciativa também por parte da área privada, quer dizer, nada impediria que eles fossem treinados pela iniciativa privada. O problema está na disponibilidade desses médicos em locais distantes dos grandes centros, quer dizer, isso funcionaria bem para regiões onde você pode construir infraestrutura de maneira mais rápida. Veja que mesmo São Paulo e Rio de Janeiro são regiões onde tem muita gente morrendo. Os hospitais públicos começam a lotar, ainda não estão totalmente lotados, mas começam a lotar. Então, para a gente poder, de fato, corrigir essas questões, a gente teria que acertar uma série de distorções do sistema de saúde brasileiro. Né? O sistema brasileiro de saúde é um sistema que avançou muito, o SUS é uma estratégia muito boa, mas principalmente na assim chamada medicina primária, com os médicos de família. Então, para a medicina mais crítica, existe uma deficiência. Mas, de novo, não está acontecendo só aqui. Nós estamos vendo que isso está acontecendo em Nova York, que é uma das regiões mais poderosas e mais ricas do planeta e que tem, de fato, também esse tipo de dificuldade. Doutor Cláudio, chegou aqui uma pergunta aqui do Marcondes Felipe. Ele pergunta, tem pessoas que são imunes, mesmo sem ter contraído? Eu também gostaria de complementar, doutor Cláudio. E quem já contraiu, ele fica imune? Duas perguntas em uma aí. Olha, eu falei no princípio, Rodrigo, que grande parte das pessoas tem a forma sintomática, a maior parte. Então, se está imune é porque provavelmente teve a doença, mas, na realidade, a pessoa acabou não tendo a apresentação clínica mais clara, tá? E quem contraiu a doença sai com IgG e aparentemente o que acontece, Rodrigo, de fato, é que essas pessoas estão imunes. Não parece ter um reacometimento, pelo menos por esse coronavírus, com as pessoas que tiveram o quadro. Então, se está imune, provavelmente teve a doença. Chegou uma pergunta aqui do Fernando. Doutor Cláudio, tem alguma novidade sobre o medicamento Anita? Né? Olha, esse medicamento, se não me engano, que é para doenças parasitárias, tá? Também é uma das tentativas. Quer dizer, tem muita coisa correndo em paralelo, mas nada consistente, né? A gente, lamentavelmente, quer dizer, estaria aí imaginando que tivesse já uma resposta, mas vai demorar um pouco. Eu acho que antes de 8 meses, 1 ano, a gente não vai ter um remédio para isso, né? Mais do que isso, que a gente pode tentar acelerar a questão das vacinas. Em Israel tem alguma coisa andando, né? Se a gente pudesse vacinar todo mundo, seria muito bom. Mas todos esses medicamentos estão sendo ainda discutidos, inclusive a utilização dos suros hiperimunes, né? Que é uma alternativa boa, principalmente para pacientes que não tenham alergias, né? E também para pacientes que não têm outras doenças pregressas e que sejam doadores. Doutor Cláudio, chegou uma pergunta aqui do Fábio. Doutor Cláudio, o vírus existirá para sempre, mesmo com remédios e vacinas, tipo o HN1? Sim, o vírus vai existir. O que acontece é que a gente vai adquirindo imunidade, quer dizer, aquele chamado efeito em rebanho. Quer dizer, para um vírus sobreviver numa população e continuar transmitindo, tá? A população ela não pode ter um grau de imunização que seja superior a 60%. Então, quando você tem 60% com anticorpos, aquele R0 que eu falei no princípio, para um valor próximo a 1 ou abaixo de 1. Aí, portanto, não acontece mais epidemia, né? Então, o que pode acontecer é que esse vírus possa ter um sistema de mutação. Se ele tiver uma mutação, aí você tem, mas é um vírus mutante, diferente desse que está aí. Chegou uma pergunta aqui da Rê. Ela diz, doutor Cláudio, quanto aos sintomas de anosmia, perda de paladar e olfato, se a área de otorrino e neurologia tem algo a dizer se houve retorno e em quanto tempo? Dizem que esse tipo de sintoma é muito desagradável, né? Imagina você perder o olfato e perder o paladar, né? É muito ruim, né? Agora, na minha experiência enquanto médico oftalmologista, alterações neurológicas, particularmente acidente vascular cerebral, né? Alterações neurooftalmológicas, aí estou falando com um médico que clinica, né? Nós costumamos ser bastante reservados, porque até 6 meses, né? Você tem muita chance de reverter parte das consequências do dano.
Então, a gente está numa fase muito inicial, né? E possivelmente a gente vai ver muita melhora em relação a determinadas alterações que os pacientes estão sentindo, particularmente na questão da alteração do paladar e do olfato. Doutor Cláudio, chegou a pergunta aqui. A heparina é uma alternativa mesmo podendo causar hemorragias? Olha, na verdade, o que parece é que essa doença é uma doença que ela tem alto componente tromboembolítico, ela tem manifestações vasculares importantes. A pneumonia é uma pneumonia que tem um lado vascular significativo, né? Então, o uso da heparina tem que ser também defendido em alguns momentos. Logicamente que isso entra em consolidação com uma série de medidas, né? Tem gente que acha que bastava comprar um ventilador. Não é isso. Quer dizer, ter um paciente em medicina crítica, em medicina intensiva, significa dar a ele um suporte com uma série de drogas. Esse paciente pode precisar fazer diálise, esse paciente pode precisar de ECMO, que significa entrar em circulação extracorpórea. Ele pode precisar de heparina, pode precisar de droga vasoativa. Então, aí que a questão não é o intubar que os médicos têm que ser treinados. Os médicos têm que ser treinados para intubar e lidar com essa modalidade de paciente, que é um paciente bastante grave. Chegou uma pergunta do Átila. Doutor Cláudio, é verdade que todos nós vamos pegar o coronavírus? Olha, Átila, a chance de propagação é muito grande, mas não é verdade, tá? Por quê? Porque muita gente vai se imunizar e vai chegar num determinado momento que esse vírus não vai se propagar mais. E eu imagino que a gente vai ter vacina, então não é verdade que todo mundo vai pegar esse vírus. Que tem grande chance de pegar, se ficar todo mundo saindo na rua nesse momento, sem tomar qualquer tipo de cuidado, sem fazer prevenção, tem. Mas a gente está tomando as medidas necessárias para evitar que isso possa acontecer. Pergunta do Marcondes. O senhor acha que, doutor Cláudio, o senhor acha que com os primeiros sintomas devemos procurar o hospital ou melhor esperar para ver se estabiliza e não evolui o quadro da gripe? Olha, o que os infectologistas têm recomendado é que quando você começa a ter desconforto respiratório, com febre, você de fato tem que procurar o hospital. Antes disso, observação, né? Porque começa como uma gripe, às vezes é uma gripe que é incômoda e outras vezes é uma gripe muito paucissintomática, ou seja, com poucos sintomas, ou até mesmo assintomática. Então, nesse momento que a gente vê uma corrida aos hospitais, né? Nesse momento que também pode ter muito alarme em falso, quer dizer, eu acho que as pessoas têm que ser muito criteriosas, né? Se tiver a condição de ter acesso a um médico de família, ou então um sistema de telemedicina, o SUS está colocando isso agora também, eu acho melhor do que procurar um hospital de maneira imediata por conta de algum sintoma. Doutor Cláudio, chegou uma pergunta aqui do amigo aqui, ex-superintendente do Banco do Brasil aqui no Ceará, Wilton Dyer. Wilton pergunta, e as pesquisas de vacinas pela Universidade de Oxford? Se o senhor tem algum conhecimento, novidade, né? Wilton, não é só lá, não é só lá. Em Oxford estão estudando, Israel está estudando, né? Então a gente tem aí uma série de organizações na área pública, na área privada, que estão trabalhando enormemente na busca da vacina, né? Em Israel parece ter uma vacina que ia ser usada para um tipo de coronavírus, que não era esse, e talvez com uma pequena mudançazinha, eventualmente poderia ser uma vacina oral a ser utilizada, mas por enquanto nada de concreto. E eu sei que nessa universidade também estão desenvolvendo alguma coisa, mas por hora ainda não temos nada estabelecido. Certo. A pergunta aqui da Paula Varela. Doutor Cláudio, caso venha algum membro da família sentir os sintomas do Covid-19, posso medicar a febre, por exemplo, com paracetamol, dipirona ou novalgina? Eu não gosto muito de prescrever no ar sem conhecer o paciente e dizer o que deve ser usado, né? Eu acho que num caso como esse, a primeira questão seria tentar isolar a pessoa, né? Para quem, felizmente, pode ter um cômodo para poder isolar alguém em casa. Nós sabemos que não é fácil numa situação como a nossa, quer dizer, o Brasil e todo mundo, né, Rodrigo? 32% da população do mundo vive em ambiente de favela. Então, é um problema social, que, aliás, é uma coisa que a gente vai ter que repensar em relação ao futuro, né? Foram feitos vários trabalhos, tá, no sentido de levantar situações de crises em que o mundo viveu e as respostas em relação à saúde, né? Países que têm proteção social
e têm menos desigualdade, que têm o IDH mais elevado, são países que acabam, na verdade, tendo uma repercussão menor, principalmente em relação a que eles são menos favorecidos. Então, a proteção social, a renda per capita, são coadjuvantes do status de saúde de uma sociedade. E eu acho que isso aqui talvez seja uma lição importante para nós, né? A saúde valorizada, a economia, sim, a ser reaplicada e o modelo que nós queremos de investimento no nosso país, né? Porque imaginar que o liberalismo, eu sou um liberal, irá resolver por completo todas as desigualdades, os intervalos, os gaps que existem nessa relação com a comunidade, a gente não vai ter isso, né? Então, a gente precisa sair desse momento imaginando que mundo a gente quer. Isso diz respeito a tudo, né? Diz respeito a políticas econômicas, diz respeito às políticas de saúde e, sobretudo, às pessoas que nós escolhemos para liderar essas políticas. Doutor Cláudio, chegou aqui uma pergunta da Irina. Essa pergunta da Irina, ela vai de encontro, realmente, nesses últimos tempos, né, tem tido uma confusão grande, né? O presidente diz uma coisa, o governador diz outra, o prefeito diz outra. Então, às vezes, o ministro diz uma coisa, aí isso aí confunde um pouco, com certeza, a população, né? Então, a pergunta da Irina doutor Cláudio, como manter as pessoas em casa depois de posicionamentos de autoridades contestando o isolamento de todos? Então, ela está citando isso aí, né? Que realmente tem uma confusão de orientações. Eu fico muito triste de ver que, num momento onde a gente vê milhares de pessoas morrendo, né? Milhares de pessoas doentes, né? Isso significa não somente um lado do que nós estamos observando, nós temos uma sociedade paralisada, quer dizer, pouca atividade econômica, né? Problemas de saúde mental, né? Toda uma situação agravante de pessoas que acabam ficando confinadas em casa, em ambientes que nem sempre todos frequentam de maneira simultânea, né? E não existe um mínimo de diálogo para poder alinhar, né? Então, eu diria o seguinte, quer dizer, está faltando uma governança adequada. Aliás, ela existe, que é um pacto federativo. Quer dizer, o governo federal, né, que deve observar normas, diretrizes gerais, trazer referências, mas efetivamente o que acontece, Rodrigo, é que a assistência acontece lá na ponta. E se a gente quiser puxar o poder muito para cima de ações operacionais, a gente pode ou soltar o Brasil demais ou engessar o Brasil demais, né? Se a gente deixar a coisa muito na mão de quem está lá na frente, eventualmente a gente não consegue sinergizar e trazer pontos de apoio. Então, por exemplo, está faltando um suporte de terapia intensiva em Manaus. Se você tem uma boa articulação federal, em regiões onde você tem ociosidade, você pode transportar material físico e material humano para poder suprir essa falta de infraestrutura, né? Então, essa falta de desalinhamento, essa falta de governança, ela tira o foco nas ações como de fato tem que acontecer e, lamentavelmente, cria um cenário de desgaste onde a gente, no fundo, eu acho que acaba até ocultando os reais problemas pelos quais a sociedade está passando, né? Eu só tenho a lamentar. Quem sai perdendo é a sociedade. Então, eu tenho dito o seguinte, o que é geral, né? Geral é o seguinte, quanto mais puder ficar isolado, melhor. Quando voltar ao trabalho, também tem que reservar determinadas condições. Então, nós temos que encontrar revezamento de horário para não dar todo mundo em meios de transporte onde você tenha muito adensamento. Locais de trabalho, podendo optar, nesse momento, antes de uma vacina, antes de ter um certo controle. Mundo digital é para ser utilizado, tá? Máscara, a gente tem que adotar o uso de máscara de forma permanente. Também, será que é para sempre? Não sei se é para sempre, mas nos próximos meses, com certeza, eu acho que isso vai acabar acontecendo. Utilização de álcool gel, higiene, quer dizer, essas coisas gerais, a população tem que ter muito claro. E torcer para que os governos possam se entender. E aí, sim, a gente pode ter uma situação na qual a gente vai ter menos perda de vidas humanas. Isso é um consenso, Rodrigo, que eu acho que todos temos que saber. Nós não queremos perder nenhuma vida humana e não queremos ter nenhum prejuízo de natureza econômica para o país. Mas que para isso possa acontecer, a gente de fato precisa ter um mínimo de harmonia nas relações entre os poderes, respeitando-se uma governança, aliás, estipulada e firmada, como eu disse, já no plano constitucional. Doutor Cláudio, chegou uma pergunta aqui da Aline. Doutor Cláudio, o vírus fica no ar por quanto tempo?
Olha, o vírus ele permanece, o problema é que ele não fica no ar, ele fica no ar relativamente pouco tempo, mas ele se mantém vivo em superfícies ásperas, quer dizer, em metais, em superfícies de madeira, em sofás, né? E às vezes por horas, alguns dizem que fica até 3 dias em superfícies metálicas, né? E aí que está o grande problema, por quê? Porque a gente encosta a mão e automaticamente passa a mão no rosto da gente, né? Passou a mão no rosto da gente, eventualmente a gente acaba se contaminando por conta de um vírus que estava lá e que alguém deixou algumas horas antes. Então, de novo, são detalhezinhos comportamentais que a gente vai ter que observar, independentemente de a gente perceber que a gente está saindo do processo de isolamento. Chegou uma pergunta do Rodrigo Saboia aqui. As pessoas que já estão imunes podem infectar os demais, doutor Cláudio? Olha, existe um período de transmissão. A fase em que elas são mais transmissíveis são os primeiros dias. A partir daí ela já está menos infectada. Esse vírus é um vírus que ele é pouco imunogênico, ele gera pouco imunoglobulina. Quando o IgM, que é a imunoglobulina da fase aguda, fica alta, a IgG já está começando junto. Então, nesse momento que você está sintetizando IgG, depois de uns 10, 12 dias, você praticamente que tem os sintomas e que está com a doença, você praticamente já não é mais contaminante, né? Mas tudo isso de novo, quer dizer, cada caso é um caso, o perfil genético pesa, o meio ambiente onde vive também pesa. Então, são questões que a gente tem que tratar com bastante reserva e com cuidado. Karina, chegou aqui uma pergunta da Karina. O senhor já respondeu. Qual a sua opinião sobre a hidroxicloroquina? Ela está dizendo porque os médicos estão reticentes a utilizar. O senhor já respondeu nessa pergunta. Não, Karina, vou só agregar uma coisinha. A Karina até vi que está aí, e uma amiga querida, né? E Karina, os médicos não estão reticentes, né? Os médicos até estão usando. O que eles não querem e não devem fazer é tornar público uma regra, falei há pouco, quer dizer, cloroquina em dose excessiva, nós podemos ter lesões muito fortes de hepatotoxicidade, inclusive parada cardíaca. Então, os médicos estão evitando de colocar publicamente o fato de estarem utilizando, eles estão utilizando até com relativa frequência, mas querem evitar de tornar isso público. Então, na hora que você coloca publicamente o que você está dando, isso pode criar um falso entendimento por parte da sociedade que é para usar cloroquina para todo mundo, o que não é bom, não está indicado. Então, é esse o zelo e o cuidado que você está chamando de reticência. Doutor, chegou aqui uma pergunta da Ju Pinheiro. Doutor Cláudio, o senhor acha que já chegamos ao pico da epidemia ou ainda devemos esperar dias mais duros? Olha, eu acho que a gente não está no pico, mas está bem perto dele, né? Tenho a nítida sensação que mais alguns dias a gente deverá observar que o número de casos novos no dia a dia irão cair. Agora, essas curvas, Rodrigo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as curvas são dependentes da região do país e do perfil demográfico daquela região. Então, em determinadas regiões você pode ter aumento, em outras você pode ter um aumento menos expressivo. Por isso que eu acho que para nós termos o acompanhamento adequado, o Ministério deveria acompanhar curvas de formas individualizadas, estaduais, e dar autonomia para os governadores e para os secretários para que eles tomassem as medidas adequadas. Ninguém quer que o país pare, Elise. Ninguém quer que o país deixe de produzir economicamente. Acontece que a realidade de determinados estados é diferente dos outros. Um estado que tem uma faixa etária mais elevada, um estado que tenha menos infraestrutura com terapias intensivas, logicamente que é um estado mais vulnerável. Por isso que não dá para a gente ter uma resposta geral para o país e querer linearmente ou nacionalmente dizer que nós podemos relaxar em relação ao isolamento. Doutor Cláudio, uma pergunta aqui da Rê. Qual a orientação do senhor, doutor Cláudio, para receber um parente muito próximo que faz parte do grupo de risco para uma visita, além de máscara e higienização? A pessoa já está em isolamento há 40 dias. Olha, Rê, eu perguntaria, precisa? Né? Tem necessidade?
né? Agora, se é indispensável e tem que receber, máscara, não deixar ficar tocando em absolutamente nada, quer dizer, é uma pessoa de risco, né? Imagina se por acaso, num contato com a sua família, essa pessoa volta e pega um quadro grave e vem a óbito, né? E o grupo de risco, ele é complexo, porque tem gente muito jovem que está tendo quadros e a gente percebe que não tem grupo de risco nenhum. Então, são elementos que eu acho que a gente precisa pensar muito bem. Quer dizer, eu acho que se existe algo que a gente pode fazer, é uma adoção de entendimento cultural da sociedade, que depende de governo. O governo pode falar isso, falar aquilo, mas a gente vai fazer aquilo que é o correto. Quer dizer, é máscara, álcool gel, evitar contato com pessoas de grupos de risco. Todos nós, gente, todos nós estamos passando por um momento difícil, né? Existem, eu na minha família, pessoas que eu não tenho encontrado já há algum tempo. Tenho um irmão querido que não vejo ele há 1 mês e pouco, né? Saía de uma doença, mas estava em convalescença, queria ter estado com ele, né? Tenho cunhados meus que não vejo, né? Tenho tido cuidados com a minha sogra. Então, a gente, infelizmente, vai passar por um momento em que a gente vai ter que se organizar, né? E vai ter que evitar. Então, eu diria para você, se você puder evitar, evite. Uma pergunta aqui, doutor Cláudio. Doutor Cláudio, o senhor acha que o Brasil vai repensar a produção interna dos EPIs para não ficar tão dependente da importação? O senhor acha que isso deveria ser uma prioridade? Olha, eu particularmente acho. O Brasil teve, durante anos atrás, toda uma discussão daquilo que envolvia o complexo industrial da saúde. Nós temos aqui 210 milhões de habitantes, né? Só de plataforma SUS, nós temos praticamente 160 milhões de pessoas que utilizam-se dos serviços do Sistema Único de Saúde. Logicamente que é um mercado maravilhoso para ser explorado. Claro que isso aqui não pode servir como protecionismo, a ponto de criar uma escalada de preços e aproveitadores de plantão. Mas se a gente puder fomentar, estimular, criar espaço para uma indústria nacional que possa, de fato, avançar e trazer ganhos, por que não, né? Então, isso foi abolido. Em 2017, esse contexto foi um pouco afastado. Hoje, dentro de uma visão mais liberal da economia, e eu compreendo, como eu disse a vocês, eu sou um liberal, mas isso não impede que a gente possa ter mecânicas de estímulo para determinados setores. E eu acho que um mercado desse tamanho, evidentemente, a gente deveria estimular e deveria trabalhar o complexo industrial da saúde. Doutor Cláudio, uma pergunta aqui do Rodrigo Saboia. Doutor Cláudio, o senhor acredita que uma pessoa que tenha uma mãe mais velha, né? Morando com ela e precisa trabalhar, o que o senhor aconselha a fazer para evitar contaminação aos familiares? Quem vai trabalhar? A primeira coisa, deixa essas pessoas, dentro do possível, fora de um contato inicial em casa, um quarto mais isolado, né? Segundo, quando chega em casa, troca de roupa, lava banho, toma banho, passa álcool gel, quer dizer, é como se fosse fazer uma esterilização, por assim dizer, né? Uma descontaminação, né? Chamemos da forma como queremos chamar, né? Bom banho, bastante água, sabão, álcool gel, trocar as roupas, tirar os sapatos, né? Deixar os sapatos na porta da casa, evitar entrar com o sapato, que às vezes fica muito vírus depositado. Foi como eu falei para vocês, às vezes não está no ar, mas está na roupa da gente, né? Então, eu faria isso. E, claro, em casa também usar máscara, já que você está entrando e saindo, né? A gente não sabe se você está cometido da doença, você pode ser um tipo assintomático, né? Não ter sintoma nenhum e está com o quadro do coronavírus. Então, a gente tem que, de fato, tomar esses cuidados, né? Enfim, quer dizer, são condições, Rodrigo, que são muito individuais, né? Por isso que deve prevalecer o bom senso, o discernimento, né? A gente não tem uma resposta mágica. A resposta mágica seria se nós tivéssemos a vacina e os medicamentos, que não é o caso. É uma pergunta aqui da Eni. Boa noite, doutor Cláudio. Se eu não tiver sintoma nenhum e nem perceber, posso tomar a vacina da gripe? A vacina da gripe é mandatória, independentemente de ter sintoma ou não ter sintoma, né? Por quê? Porque o pior dos mundos é você ter os dois quadros juntos. E aí você não sabe o que você está tendo. Então tem que tomar vacina para a gripe, está orientado. Tanto que o Ministério se antecipou a vacinação esse ano. Por quê? Porque ele tinha medo de caminhar com o coronavírus e as pessoas pegando os outros tipos de vírus, de outras gripes, ao mesmo tempo. Então tem que tomar vacina para a gripe. Doutor Cláudio, a Paula Varela. A Paula diz, doutor Cláudio, pego o trem todos os dias para trabalhar. Uso máscara e ao chegar no trabalho higienizo as mãos. Gostaria de saber se o vírus
possa estar nas roupas, nos calçados e nos cabelos. Infelizmente, Paulo, você toma todos os cuidados que são possíveis, mas pode estar mesmo, né? Fosse mais simples, né? Aliás, tem gente que diz que não tem nada porque não consegue ver o vírus, né? Então, na realidade, querida, pode estar assim nas tuas roupas, né? Daí, justamente, quando você chegar no trabalho, não basta só fazer isso. Mantenha a distância, não dê as mãos para as pessoas, evite beijar, logicamente, quer dizer, higienização quando entrar no banheiro, quando sair do banheiro, quer dizer, são cuidados a mais que a gente tem que ter, mas infelizmente sou obrigado a dizer para você que você tem sim o risco de poder estar tendo em contato, apesar de tudo que você está fazendo. A pergunta da Ju Pinheiro. Doutor Cláudio, o senhor compartilha com a opinião que 70% a 80% da população irá contrair o vírus? Eu não sei se chega a tanto, mas mais que 50% vai contrair o vírus, né? E a maior parte será assintomática, como eu disse a você, mas a expectativa são números cavalares em que as pessoas terão o quadro do coronavírus. É uma pergunta aqui, doutor Cláudio, do presidente do Sindicato dos Lojistas aqui no Ceará, Cindy Alves. Doutor Cláudio, o senhor acha que lojas, em geral, podem voltar a funcionar tal qual supermercados e farmácias? Olha, eu diria para você que o maior desejo é que isso volte a funcionar, né? Mas eu diria o seguinte, vai ter que ter venda online, né? A gente não pode ter aglomerado dentro dos supermercados, tá? A gente tem que respeitar determinadas regras de higiene, quer dizer, evitar a forma como a gente vai entregar. Quer dizer, tudo isso daqui, de novo, tá? Eu acho que depende muito da região. Se a região é uma região onde você tem uma curva achatada, tá? Se você tem infraestrutura de terapia intensiva, né? Se é uma população que tem baixo risco, né? Não haveria problema, né? Tanto que eu acho que se a gente poderia ter um plano muito melhor do que aquele que nós estamos tendo, até por uma falta de entendimento entre as esferas governamentais, né? Bastaria que nós fizéssemos um trabalho com os telefones celulares, pegando informações, tentando construir um banco de dados através de inteligência artificial, cruzando com número de leitos, com número de profissionais, terapia intensiva, respiradores, né? Muito possivelmente esses algoritmos já trariam para nós respostas mais consistentes a respeito de algumas medidas que poderiam relaxar o isolamento e voltar a funcionar algumas atividades comerciais. Essas atividades comerciais são atividades que elas têm uma certa vulnerabilidade, por isso que eu entendo muito a sua pergunta, né? Uma vulnerabilidade de natureza econômica. Nós sabemos que a capacidade de caixa que uma loja pequena tem, mediante um quadro recessivo, é coisa de 20, 21 dias, 16 dias, né? Então, muitas vezes a pessoa tem que alocar recursos próprios, e isso já deve estar acontecendo em grande parte com aquelas pessoas que têm esses recursos, né? Aqueles que não têm, lamentavelmente, têm que procurar a estrutura de bancos, que, aliás, tem alguns incentivos em relação a isso. Mas, logicamente, que isso daqui vai ser retomado de novo. Eu acho que vale muito de acordo com a região. Por isso que acho que são decisões que têm que ser tomadas, se possível, na municipalidade. Doutor Cláudio, uma pergunta aqui do ex-deputado federal, advogado, doutor Crescêncio Pereira Júnior. Ele diz, doutor Cláudio, no Ceará não está se fazendo os testes em quantidade satisfatória. O que se fazer para fazer um trabalho científico confiável? Olha, deputado, os testes eles não estão sendo feitos no Brasil como um todo, não estão sendo feitos no mundo, né? O ideal era que fosse feito, quer dizer, alguns países que puderam lidar melhor com isso é porque tinham os testes, né? Na realidade, existem plataformas hoje de inteligência artificial que está sendo desenvolvido pelo Hospital Israelita Albert Einstein, que a ideia é, partindo-se de um hemograma, a gente ia poder fazer uma certa previsão se esse paciente vai desenvolver ou não os quadros de coronavírus. Agora, tudo isso daqui, quer dizer, está nos pegando de surpresa, né? O ideal realmente é que tivéssemos os testes laboratoriais. Doutor Cláudio, uma pergunta aqui. Doutor Cláudio, o senhor aconselha a procurar, a fazer o teste do Covid-19 para ver se já está imune, mesmo sem ter apresentado sintomas? Olha, seria ideal que a gente pudesse testar todo mundo, né? Foi o que eu disse. Imagina que você é um assintomático e já tem imunoglobulina G em quantidade superior ao padrão normal, significa que você está imunizado, né? Então, seria muito bom que as pessoas fizessem e pudessem, através desse exame, sentir e ter aquilo que eles estão chamando de passaporte, né? Para poder voltar às suas atividades laboriais. Uma pergunta aqui da Rafa. Doutor Cláudio, podemos pensar que o Covid-19 já fugiu do controle, partindo do princípio que não há teste para todos?
Não, não diria que fugiu do controle. Prova é que vários estados tiveram curvas achatadas, né? Alguns não, porque talvez não tenham toda a infraestrutura, mas vários estados, São Paulo é um bom exemplo, né? A curva estaria muito pior caso não tivessem sido tomadas as medidas de isolamento que foram tomadas. Então, não digo que está fora de controle. O ideal seria mais fácil controlar se tivéssemos os testes para todos, mas não acho que perdemos o controle por completo, não. Ô, Cláudio, uma pergunta aqui da Mônica Tarantino, de São Paulo. Ela disse o seguinte: doutor Cláudio, um colega jornalista saudável e com 32 anos teve Covid há um mês. Ele já se recuperou, mas agora, um mês depois, sentiu dor no tórax. Como se fosse dor renal. Pode voltar? A Mônica é muito minha amiga, né? Ela está pedindo para examinar o paciente por internet, sem ver o paciente, sem ter dados, né? Pode ser um monte de coisa, Mônica, veja, ainda mais se perguntar para mim que sou médico oftalmologista, né? Não acho que tenha voltado, pode ser alguma outra condição, né? São doenças, aliás, a forma desse coronavírus, ele é muito agressivo, né? Então a gente muitas vezes não consegue entender exatamente o que foi. Pode ser um quadro cicatricial, pode ser uma sequela daquilo que ele apresentou anteriormente, tá? Recomendo que, de certa forma, Mônica, não tem desculpa não, você é minha amiga e eu gosto muito de você. Obrigado que você perguntou. Tá? Eu acho que tem que procurar um médico dele e tentar olhar o que é isso, né? Pode ser muita coisa, né? Uma dor no tórax, né? Pode ser desde uma mediastinite, pode ser sequela da pneumonia, pode ser uma hernia de hiato, pode ser até um desconforto de natureza cardíaca. Quer dizer, eu acho que ele tem que olhar isso de forma mais detalhada, com o apoio de um profissional que o examine. Aliás, o que está acontecendo, gente, é que muita gente, por conta do coronavírus, não está fazendo acompanhamento das suas doenças. Então, em Nova York, o número de pessoas que morreram de doenças coronarianas, de infarto, aumentou em 8 vezes. Por quê? Porque eles não estão procurando os serviços de emergência, né? A gente não pode deixar de seguir as nossas doenças, temos que seguir os nossos médicos, ter de qualquer tipo de desconforto, seguir com o seu médico. A gente sabe que não é agradável o ambiente, mas os hospitais também estão tomando cuidado, estão isolando os ambientes, estão criando covidários, quer dizer, tem toda uma organização de infraestrutura para evitar que ocorra uma contaminação. Mas nesse caso, principalmente, já que ele já teve, né? Já que ele já teve, não veria razão para ele não procurar um médico. Tem uma pergunta aqui do Carlos Terra. Doutor Carlos, em alguns locais estão tratando com anticoagulante os pacientes e não houve nenhum óbito. O que o senhor acha? Foi o que eu falei anteriormente, quer dizer, é o caso da heparina, né? Na verdade, é um coadjuvante. De novo, quer dizer, são realidades muito diferentes em cada uma das unidades de terapia intensiva. Quer dizer que num hospital deu anticoagulante, por isso não está vivendo, se forem todos jovens, e se por acaso não foram formas graves, e se de repente foram pacientes que nem precisavam ser internados, a gente sabe que tem isso também. Então, é uma informação solta. Quer dizer, o uso do anticoagulante faz sentido com a utilização de outros medicamentos e, portanto, é uma visão um pouco mais holística, não é tão pontual, não dá para a gente opinar em relação a um caso, em cima de um caso, falar de maneira generalizada. Doutor Cláudio, uma pergunta aqui da Ju. Doutor Cláudio, o paciente hipertenso compensado é grupo de risco? Olha, era bom ele perguntar para a doutora Juliana, que está aqui também nos assistindo, né? Sim, é grupo de risco. Doenças cardiovasculares também fazem parte de grupo de risco. Obesidade, diabetes, imunossuprimidos. Então, são pessoas, né, que têm uma fragilidade, né, em função de algumas coisas como essa. E a Juliana está avisando a gente que sim, é grupo de risco. Obrigado, Juliana, pela cola, tá bom? Doutor Cláudio, uma pergunta aqui da Gabi. Doutor Cláudio, tive bebê há 23 dias. Gostaria de saber se estou no grupo de risco. Não, eu não acho que está no grupo de risco, mas tem que tomar cuidado. Você está amamentando. Logicamente, uma pessoa que está amamentando tem algumas fragilidades, né? E tem que estar bem. Por quê? Porque você tem que estar produzindo leite. Não esqueça que o leite é o melhor alimento que a gente pode dar para uma criança até os primeiros 2 anos de vida. Leite natural, né? Então, se você tiver algum tipo de gripe, isso te afetar, né, logicamente que isso pode prejudicar. Então, eu tomaria o cuidado como se fosse grupo de risco, né? Por quê? Porque a tua condição na relação do aleitamento materno, neste momento, é fundamental. Você não pode ter nenhum estresse que prejudique a tua produção de leite. Doutor Cláudio, uma nova pergunta aqui do presidente do Sindloja, Cid Alves.
Doutor Cláudio, não autorizar testes nas farmácias sérias, como aqui no Ceará, o senhor acha que é decisão política ou técnica? Veja, é uma pergunta delicada. Por quê? Porque realizar testagem significa fazer coleta de sangue, né? E para colher sangue, você precisa de um profissional preparado em ambiente adequado e com as regras de vigilância sanitária, né? E isso, logicamente, é o necessário, é o desejável. Numa situação de guerra, nem sempre é possível. Então, para isso, acho que a gente tem que ter um entendimento adequado entre aqueles que propõem isso, que eu acho que é uma alternativa, tá? Ao mesmo tempo, com aqueles que estão dispostos a colocar suas instalações à disposição, para que não tenha uma natureza somente mercantil, quer dizer, não há problema nenhum ganhar dinheiro com isso, mas tem que estar preparado com uma infraestrutura mínima. Imagina que alguém pega uma infecção de outra natureza quando vai colher sangue dentro de uma farmácia, né? E eu diria até um entendimento por parte da equipe médico-assistencial, quer dizer, conversar com enfermeiros, com médicos, né? E criar um ambiente propício para que isso possa acontecer. Se por acaso se amplia a capacidade de testagem, o que a gente sabe é que é bom para a população. Então não custa nada a gente criar essa mecânica de conversa para, de repente, ter aí a oportunidade de ter gente com teste de uma maneira mais escalável. Doutor Cláudio, uma pergunta aqui da Paula Varela. A Paula diz, doutor Cláudio, como o vírus se comporta de acordo com o clima? Estou morando em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Estamos caminhando para dias mais frios. Isso significa que teremos dias sombrios em relação à contaminação? O grande erro, Paula, que aconteceu foi que quando surgiu o coronavírus, todo mundo achou que em temperaturas mais altas ele iria desintegrar. Por quê? Porque tem uma camada lipídica, né? Gordura, e que isso iria destruir, né? Na verdade, o que se sabe é que não existe nenhum tipo de correlação em relação à temperatura. O que acontece nos momentos de frio é que as pessoas têm uma tendência a ficar em ambientes mais fechados, né? E, portanto, mais adensadas, mais próximas. Isso aumenta a transmissibilidade. Então, é um cuidado que a gente vai ter que ter agora durante o inverno para evitar que essas condições se estabeleçam e, portanto, maior chance de transmissão do coronavírus. Então, Cláudio, o Watson está dizendo aqui que as pessoas têm uma dúvida de ter imunidade e ser imunizado. Qual seria a diferença? Aquele indivíduo que é imunizado, em geral, ele faz isso através da utilização de vacina. Você procura a imunização. Ter imunidade não é só por conta da vacina. Você pode ter imunidade pela vacina ou após ter tido o quadro da infecção. Então, são condições, de fato, diferentes. O Marcondes pergunta, doutor Cláudio, aquele suposto teste puxando o ar, segurando por 5 segundos, procede, é fake ou não? Olha, eu não sei do que ele está falando, viu? Deve ser fake. É um vídeo que circula ou pelo menos não é para isso. Cadê? Uma pergunta aqui do deputado doutor Crescêncio, advogado. O nosso clima tropical é favorável ou não à propagação do vírus? O senhor respondeu. Foi agora? Não existe correlação com isso. Pronto, assim, tem outras perguntas aqui, mas nós estamos chegando na reta final, doutor Cláudio. Então, assim, eu queria só... Pronto, deixa fazer os agradecimentos aqui. Antes das suas considerações finais, doutor Cláudio, eu só dar um aviso aqui para os amigos que estão nos seguindo aqui, né? Quem não segue ainda o Diálogo Ponto Aberto, para seguir Diálogo Ponto Aberto, nós estamos com lives diariamente, tá? Às 19 horas. Amanhã, excepcionalmente, será às 17 horas, porque o nosso convidado mora na Alemanha e, por questão do fuso horário, vai ser às 17 horas. E, doutor Cláudio, eu tenho aqui por questões de... Ontem, o nosso convidado, eu anunciei na nossa live de ontem que estaríamos com o senhor hoje. Ele pediu para externar ao senhor a admiração dele pelo seu trabalho, tá? Quem esteve conosco ontem na live foi o ministro Maílson da Nóbrega. E ele um grande disse, amigo. Ele falou, disse que ele admira bastante e parabenizou aí pela nosso convidado especial de hoje. Então, doutor Cláudio, agradecer realmente aqui, sabe, assim, uma hora de várias dúvidas tiradas aqui, né? O senhor dedicou esse tempo aí, o seu tempo tão precioso para estar conosco aqui, foi muito gentil. Então, assim, as suas considerações finais, doutor Cláudio, por favor.
Primeiro, eu queria dar um abraço para todo mundo que está entrando. O Edson Sampaio também acabou de passar uma mensagem carinhosa. Vi meus filhos, vi família Berardi, enfim. Audiência seletiva e bonita e gente muito querida, né? E dizer o seguinte, veja, nós temos que sair melhores desse momento que nós estamos vivendo, em todos os sentidos, né? Em primeiro lugar, eu acho que valorizar as questões da saúde, né? Saúde é um elemento importante, a expectativa de vida vem aumentando. E a saúde sempre será cara. Por quê? Porque, na realidade, né, viver mais vai custar mais. E, para isso, a gente tem que se cuidar. A gente tem uma tendência muito grande de lateralizar a importância da saúde, até porque a Constituição, quando coloca a saúde, ela coloca a saúde como um direito do cidadão e um dever do Estado. E as pessoas não se cuidam. Então, muitas vezes, elas se mantêm obesas, muitas vezes elas não tomam remédios para hipertensão, não monitoram o seu diabetes de forma adequada. Então, tudo isso está se comprovando agora que a comorbidade é um fator de risco, não só para a gripe, mas para qualquer outra coisa. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que tirar sob a ótica individual. Sob a ótica coletiva, algumas mudanças também são significativas. Em primeiro lugar, novos modelos de comunicação. Quer dizer, a gente não necessariamente tem que estar presencial para poder ter atendimento e para poder ter suporte. Quer dizer, a telemedicina é um ótimo exemplo. A telemedicina está ajudando muito, né? Lógico, tem que estar regulamentada, tem que garantir questões de segurança, tem que efetivamente ser feita por gente experiente, né? Mas a telemedicina é uma ferramenta que a gente tem que começar a utilizar e encarar de forma mais sofisticada. A valorização dos profissionais médicos, e aí essa gratidão, porque são as pessoas que estão indo na ponta, quer dizer, elas estão entregando grande parte do seu sossego familiar e arriscando as suas vidas para poder cuidar das pessoas, né? E eu acho que diante de todo o cenário que a gente está vendo, eu falei muito rapidamente, também não quero me estender, porque não é o mais importante, né? Mas grande parte que nós estamos vivendo tem cuidados individuais e tem cuidados coletivos. E os cuidados coletivos dependem muito da infraestrutura de natureza pública. Claro, o privado sempre pode ajudar, mas o público cria normas, cria estratégias, cria metas, né? E a gente não pode imaginar uma sociedade onde não exista uma capacidade de colocar o interesse da comunidade acima dos próprios interesses. Então, para a gente poder escolher bem as pessoas que querem nos liderar, saber escolher bem as pessoas que vão criar as condições para o nosso destino, porque dirigir os destinos de uma sociedade é uma tarefa muito séria. Não é algo para oportunismos, não é algo para resultados imediatos. E, às vezes, Rodrigo, a medida que a gente toma hoje é uma medida de natureza impopular, mas não faz mal. Por quê? Porque ela é estruturante. O resultado vai aparecer só lá na frente. É como a gente, às vezes, querer compensar um filho por uma coisa imediata e, de repente, estragá-lo para o resto da vida, né? Então, essa questão de isolamento tem que ser tratada de forma respeitosa, adequada. Não podemos menosprezar e achar que a gente vai sair rapidamente disso. A gente tem que entender que a gente tem que ter um mínimo de padrão cultural para ser alterado. Quer dizer, as pessoas precisam saber que vão ter que utilizar máscaras, vão ter que tomar cuidado em relação a cumprimentar as pessoas. Enfim, quer dizer, tem que ter uma visão um pouco mais macro, não se perder em detalhes pequenos. Tanto que quando você falou para mim, a única coisa que eu não vou comentar, falei para você, são condutas individuais das pessoas públicas. Isso eu não quero falar. Por quê? Porque eu acho que isso as pessoas têm que ter maturidade para sozinhas tirarem as suas conclusões. O Brasil é um país maravilhoso, ele recebeu muita gente boa, particularmente o Nordeste. Você deve saber disso, né, Rodrigo? Que grande parte da população que foi refugiada na época da Inquisição são judeus que migraram para o Nordeste. Um terço do sangue nordestino é judaico, né? E ele recebeu a todos. Eu falei judaico porque é a minha comunidade que veio no século passado, eles já fugitivos da Segunda Grande Guerra Mundial. E esse país ele é maravilhoso, esse país é um país que dá oportunidade a todos. E nós temos que andar atrás, todos nós, para encurtar as diferenças sociais. Buscar mecânicas de proteção social, tratar de fortalecer as pessoas, criar mecânicas de inclusão e colocar dentro dessas mecânicas de inclusão a saúde, que é um patamar de referência. A gente não pode lembrar da saúde só quando a gente está doente. A gente tem que lembrar da saúde como algo que valoriza a vida. Quer dizer, nós temos que cuidar da saúde enquanto nós estamos vivos e bem vividos, através da alimentação, bons hábitos, cidades sustentáveis. E eu tenho certeza que a sociedade vai sair mais madura e vai provavelmente trazer aí uma condição de um Brasil melhor. E é por eles que nós estamos aqui, por uma sociedade mais saudável, uma sociedade mais integrada e com gente boa como você, a quem eu agradeço pelo gentil e honroso convite. Ô, doutor Cláudio, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado. Várias pessoas aqui dizendo que o senhor é uma inspiração para todos,
tá? Assim, muitos elogios aqui à live. Então, faltam 20 segundos aqui para cortar. Então, assim, mais uma vez agradecer, pedir a Deus que abençoe o seu trabalho, essa sua luta aí tão importante, tá? E pedir aí para os amigos seguir o Diálogo Aberto. Amanhã, 17 horas, a nossa live. Muito obrigado, que Deus abençoe, doutor Cláudio. Saúde e um beijo virtual. Amém. Tchau, obrigado.